Nosso grau de dependência dos aparelhos digitais é imenso. Que desligue o smartphone por uma semana, quem discorda? Brincadeiras à parte, em alguns casos a dependência vira um problema de saúde, que até já ganhou um nome próprio: nomofobia. Nomofobia. Bom, fobia a gente sabe, é medo de alguma coisa. O nome do transtorno psicológico vem do inglês, no mobile phobia. A nomofobia é o desconforto, a angústia, irritabilidade e tudo de ruim que se pode sentir ao ter que ficar longe do celular ou computador. Em casos piores, pode levar até a depressão. Se para alguns pode parecer exagero, para outros o assunto é bem sério. Com o smartphone sempre por perto, a gente vive bombardeado. E essa é mesmo a palavra. Bombardeado por informações e notificações o tempo todo. Acredite você ou não, essa enxurrada de informação mexe com o nosso cérebro. E tem muita gente que acredita que qualquer momento desconectado, longe do celular ou do computador, é suficiente para perder algo extremamente importante na vida. Em outras palavras, é desesperador. A rapidez da informação, a velocidade e o fato de eu interagir cada vez mais com essas plataformas faz com que nós encontremos, então, como pano de fundo, um grande sentimento de ansiedade. Alguns descreveriam esse sentimento, na verdade, não como uma ansiedade, mas como um medo, que seria aquela angústia de, eventualmente, eu não conseguir acompanhar e dar conta a respeito de todas essas vivências que são divulgadas nessa plataforma digital. É verdade, a maioria de nós usa o celular mais do que deveria, mas muitos ainda têm controle da situação. O problema é quando a pessoa apresenta sintomas por ficar longe do aparelho ou, pior, deixa de fazer outras coisas na vida ou ainda tem extrema dificuldade em se concentrar em outras atividades por estar focada somente na telinha do smartphone. Não existe idade para desenvolver o transtorno, mas os mais jovens ainda são os mais propensos a desenvolver o vício. O jovem, até 21, 22 anos, ele não tem o cérebro plenamente configurado. Então, do ponto de vista biológico, mesmo que ele saiba que aquilo pode ser extremamente negativo, ele não tem força, porque os aparatos não estão plenamente finalizados. Então, essa populaçãozinha, até essa idade, né, os jovens adultos, ainda seriam mais suscetíveis a esse tipo de problema. A Luciana já passou dessa faixa etária, mas olha ela lá, não desgruda do celular por nada nesse mundo. Ela é tão ligada no aparelho que às vezes escuta notificações do além. Deve ser coisa do subconsciente. E no dia a dia, qualquer alerta é digno de fazer ela parar o que estiver fazendo, perder a concentração e correr para ver a mensagem o mais rapidamente possível. É uma relação assim de amor e ódio, assim. Eu amo e ao mesmo tempo eu odeio, porque tem horas que eu não quero e eu sou compelida a olhar. Como a gente estava até conversando, eu não posso ver a tela brilhar, que é uma coisa mais forte do que eu. Tenho que ver o que estão querendo comigo naquele momento. Às vezes nem é alguma coisa assim importante, coisa que eu poderia deixar para outro dia, mas é um apelo, eu tenho que olhar. Longe do celular, pessoas com nomofobia podem apresentar sintomas emocionais e físicos também. Além da angústia, ansiedade e tristeza, alguns chegam a sentir falta de ar, náuseas, aceleração da frequência cardíaca e até dor de cabeça. Nos casos mais graves, essas pessoas passam a negligenciar a vida real para viver o mundo do smartphone. Aí os efeitos são ainda piores, principalmente do ponto de vista psicológico. Alguns pesquisadores chegam a dizer o seguinte, que a nossa geração hoje ela está passando por um processo de diminuição expressiva do QI mundial. Muito embora os jovens tenham acesso hoje, li isso outro dia, né? Hoje nós no celular temos mais acesso às informações do que Bill Clinton tinha há algum tempo atrás. Tá? Então, essa quantidade excessiva começa a criar então uma customização da sua forma de pensamento.
né? Então, eu perco a capacidade criativa, eu não exercito a minha frustração e, finalmente, um elemento que eu considero mais importante como resultante desses dois primeiros, a perda da empatia. Eu vejo pessoas até mais apegadas do que eu. E assim, às vezes quando eu penso que eu tô ruim, eu vejo que tem alguém que tá pior. Porque assim, como você disse, a facilidade da tecnologia móvel mudou até o modo como a sociedade consome. Então hoje em dia você consegue tudo, 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, você consegue. Quer saber, quer sair, vai procurar se o lugar está aberto, pergunta lá em tempo real para a galera, tá bom aí, posso ir, tá muita fila, tal. Então assim, você pode fazer, as suas possibilidades são ilimitadas. Acabou de tocar, ó, tá vendo? Eu já fui olhar o que era. É difícil se autodiagnosticar, mas você pode prestar atenção em hábitos e também em sensações ao ficar longe do celular. Se preocupe se você deixa de fazer outras coisas estritamente por estar no smartphone. E se a questão for emocional, procure um profissional. Não subestime o problema. Aqui no Olhar Digital, nós já produzimos uma série de reportagens sobre o uso intensivo e sem controle do celular. Confira os links que separamos de 2 outras matérias muito interessantes. Na primeira, você vai descobrir se você é mais um dos que deixa o smartphone dominar sua vida social. E na outra, vai descobrir se as redes sociais te trazem mais amigos ou ampliam sua solidão. Confira!